E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero começar a discussão sobre operações com vetores, sendo que aqui eu quero discutir mais a geometria, o significado das operações e construir as noções do que essas operações significam. E então, para começar, vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho um vetor u, esse aqui é o vetor u, e também tenho um vetor v. Então, está aqui o vetor v. Dois vetores, dois representantes dessa ideia chamada vetor. Então, o que significa, pelo menos geometricamente, fazer a operação U mais V? O que isso significa? Bem, para fazer essa operação, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir um ponto qualquer, que esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Então, eu movo esse vetor U para ele começar desse ponto A. Okay? A gente está construindo a noção, a ideia do que significa fazer essa operação de soma. E então, pela propriedade discutida no vídeo anterior, no vídeo de introdução à geometria analítica, quando a gente fixa um ponto inicial para um vetor, né, vai existir um único ponto B, tal que o vetor AB seja igual ao vetor U, ou seja, tem o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Então, quando eu fixei o ponto A e coloquei partindo do A esse vetor U, a gente chega então em um ponto B. E depois disso eu faço a mesma coisa com V, só que agora partindo desse ponto final, que está no final do vetor U. Então eu vou trazer esse vetor V para o final desse vetor U no ponto B. Sendo que aqui eu não estou encostando o vetor no ponto, né? Tem um espaçozinho aqui, só para que você possa perceber essa ideia de mover, né? Mas, a bem da verdade, esse ponto estaria exatamente aqui no fim do vetor, só que por questão do desenho, para eu poder continuar movendo esses vetores, eu fiz dessa maneira. E então, no final do vetor V, partindo do ponto B, vai ter um ponto aqui que eu vou chamar de C, e esse ponto é o único ponto do espaço ou do plano, tal que o vetor BC seja igual ao vetor V, ou seja, tem a mesma direção, sentido e módulo. Ok, feito isso, você já deve ter ouvido falar lá no ensino médio, provavelmente nas aulas de física, sobre tal vetor resultante. E o que acontece é que aqui o resultado dessa soma é o vetor que vai de A até C. Então, esse vetor verde, ele é o vetor AC, que é o vetor U mais V. Então, geometricamente, quando nós somamos vetores, esse é o resultado que nós temos. Então, aqui, não estou falando de álgebra, não estou falando de conta ainda, só da ideia geométrica do significado de somar dois vetores. Então, se você tinha alguma dúvida sobre o significado da soma de vetores, então, essa é a interpretação que se dá. Esse é o procedimento que se faz para, então, interpretar a soma de vetores. E a gente pode fazer uma coisa parecida com esses mesmos vetores U e V, se a gente tiver uma coisa como U menos o V. O que significa geometricamente o U menos o V? Bem, partindo exatamente da mesma ideia, aqui então eu vou copiar esse vetor U e vou colar ele aqui. Então, partindo desse ponto A aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com esse vetor V. Eu vou copiar esse vetor V e vou colar ele aqui, já saiu perto mais ou menos. Esse, então, é o vetor V, certo? Só que aqui a gente está fazendo o U menos o V. O U menos o V, ele pode ser interpretado como U mais o oposto de V. E a gente viu no vídeo anterior que o oposto de V tem a mesma direção e mesmo módulo, mas sentido contrário. E então, para criar esse oposto de V, a única coisa que eu preciso fazer é, eu vou tirar essa setinha daqui e apontar ele na outra direção. Então, esse aqui vai ser o negativo de V. E então, partindo desse ponto A, quando a gente adiciona o vetor U, a gente chega, pelos mesmos motivos anteriores, nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Eu vou chegar esse desenho para baixo, senão não vai caber a adição do V. Então, o U mais o menos V é seguir a mesma ideia. Agora eu vou pegar o V, ou melhor, o menos V,
e colocar o início do menos v nesse ponto B. E então eu vou chegar em um ponto, que aqui eu vou chamar de C, tal que BC seja igual ao menos v. E então é basicamente isso. E agora, o resultado desse u menos o v, que é o u mais o menos v, segue a mesma ideia. Eu vou do ponto A até o ponto C, do início desse procedimento até o fim. Então, esse aqui é o vetor u menos o vetor v. Deixa eu centralizar ele aqui e posso apagar esse amarelo aqui. Então, a interpretação para o u menos v, a gente constrói essa ideia dessa maneira. Quando nós temos mais de dois vetores, então vamos supor que eu queira fazer aqui o u mais o v mais o w. E qual a interpretação para esse u mais v mais w, sendo que o w ele vai ser esse vetor aqui. Esse é o vetor w. Bem, mesmo procedimento. Aqui eu vou começar a partir de um ponto A e vou copiar esse vetor u aqui e vou colar ele aqui. E vou colar ele aqui. Acho que aqui está legal. Eu preciso então fazer ele começar do ponto A. Ok. E então esse vetor, ele termina num ponto, a gente pode dizer assim, termina num ponto B da mesma forma que antes, de forma que AB é igual a U. Agora eu preciso acrescentar o vetor V, e o vetor V ele está aqui. Então eu vou copiar e vou colar, o vetor V saiu agora lá embaixo, e vou colar ele aqui. Vou ter que chegar esse B um pouco para cá. Então aqui eu tenho o vetor V, colei esse vetor V, certo? E vou chegar então em um ponto C. E agora eu vou repetir o mesmo procedimento de antes. Vou pegar esse vetor W e vou colocar ele partindo de C, e ele chega então num determinado ponto D. E então o vetor U mais V mais W, pelo menos ele partindo do ponto A, né, ele vem aqui de A até D, dessa maneira. Então esse aqui é o vetor U mais V mais W. Ou seja, esse é o procedimento para você fazer essa operação de soma, e quando você tiver uma subtração, basta você considerar o vetor, o mesmo vetor com o mesmo sentido, com a mesma direção, com o mesmo módulo, com o sentido invertido. Então basta você inverter esse vetor. Então aqui, se eu pegar esse vetor W e colar ele aqui, esse então é o vetor W, se eu quiser o menos W, ou melhor, o menos W, basta eu apagar, então, essa setinha no final dele. Não vou conseguir, mas basta eu inverter esse cara dessa maneira, desde que ele mantenha o mesmo módulo, a mesma direção, e só preciso inverter então o sentido. Então, você repete essa ideia aqui e essa ideia aqui para quantos vetores você tiver. E basicamente essa é a ideia da soma e subtração de vetores. Deixa eu centralizar isso aqui. Então, estão aí três ideias, três noções de como é a geometria dessas operações. Agora, quando acontece, agora eu vou trocar de u v e w, ok? Então, quando acontece que você tem um vetor u, ele é um vetor assim, e um vetor v, que é um vetor na mesma direção, essa noção de soma fica mais tranquila, né? Fica até mais imediata. U mais v. Bom, U mais v, a interpretação disso então vai ser esse u mais esse v, assim. Só que é interessante eu juntar eles aqui agora. E podemos representar esses pontos para ajudar no raciocínio, né? Aqui o A, aqui o B e aqui o C. Então, no final das contas, o resultante aqui, quando a gente somou dois vetores com a mesma direção, mesmo sentido, é um vetor que, nesse caso, ele vai ter o tamanho somado desses dois vetores. Então, o tamanho somado desses dois vetores, além de ter a mesma direção, né, e o mesmo sentido, ele vai ter esses tamanhos somados. Agora, se a gente faz o
menos o v. Nesse caso, o que a gente tem então, deixa eu copiar esse u e esse v mais uma vez. Só que então eu vou ser obrigado agora, se eu tiver o menos o v, que é o azul, esse vetor aqui eu vou precisar inverter. Vou ter que tirar essa setinha aqui, não é isso? Eu não vou conseguir, mas eu posso simplesmente desenhar um parecido aqui. Assim. Inverter, então esse aqui vai ser o menos o v. Só que aí agora, acontece o seguinte. Quando eu pego esse menos v, deixa eu voltar ele para azul aqui, eu preciso começar ele desse ponto. Então, no final das contas, é como se eu estivesse retroagindo nesse meu deslocamento. Eu acabei encerrando com um vetor que tem o tamanho igual. Nesse caso, como o u é maior que o v, então eu fiquei com o tamanho do u menos o tamanho do v. Então, nesse caso, o vetor, no final das contas, ficou menor. E então aqui, mesmo sem fazer muitas contas, não é muito difícil enxergar, aqui geometricamente, né, a ideia da geometria do que a gente está fazendo, dessas operações, algumas propriedades dessas associações de vetores. Você pode, inclusive, fazer o desenho e perceber como que essas propriedades elas fazem sentido. Então, a primeira propriedade é a chamada propriedade comutativa. Significa o seguinte, que se a gente fizer o u mais o v, é a mesma coisa que fazer o v mais o u. Somar o u e o com o v é a mesma coisa que somar o v com o u. A segunda propriedade, que também não é difícil de enxergar, é a propriedade associativa. Você pode fazer os desenhos e verificar essa ideia através dos desenhos você mesmo. A propriedade associativa, ela vai dizer o seguinte, que se você estiver somando três vetores u mais v mais w, né, e você primeiro somar o u com v, e depois desse resultado, do desenho resultante, somar com o w, é a mesma coisa que você não somar o u com o v primeiro, né, e, na verdade, somar o v com o w primeiro, e depois, por último, somar o u. Não importa. Se você associar os dois primeiros e somar com o terceiro, é a mesma coisa que associar o segundo e o terceiro e depois somar com o primeiro. A terceira propriedade interessante é a chamada propriedade do elemento neutro. Elemento neutro. E a ideia do elemento neutro é você perceber que se você pegar um vetor u e somar com um vetor nulo, lembra do vetor nulo que vai de um ponto até ele mesmo? É a mesma coisa que você não ter alterado, você não altera o vetor u, você termina no final das contas com o próprio u que você já tinha. Deixa eu subir essas propriedades um pouco aqui. Ou seja, o elemento neutro significa pegar um vetor e somar com um elemento neutro, que é esse cara aqui, a gente chama de vetor nulo, resulta no vetor inicial mesmo. E a quarta propriedade é a chamada propriedade do elemento oposto. Então aqui eu vou chamar de elemento oposto. O que você acha, você pode fazer no seu desenho aí para conferir essa ideia? O que acontece se você pegar o vetor u, um vetor u qualquer, e somar com o menos u? Você pega o u e soma com o menos u. Se você perceber isso, você vai de um ponto A até um ponto B, e depois o menos u faz você ir do B voltar para o A. E no final das contas você não sai do lugar. E isso resulta em você ter um vetor nulo. Então essas quatro propriedades são muito fáceis de você verificar através de desenhos que elas funcionam. Basta você pegar alguns vetores u e v e tentar, o v e w no caso, né, você precisa de 3 para essa segunda propriedade, e fazer os desenhos correspondentes a essas operações aqui. Então, como eu disse, essas operações são bem intuitivas, não é difícil de se fazer, eu recomendo que você faça para checar se você está realmente entendendo do que a gente está discutindo aqui. E então, tudo isso que foi falado aqui agora são as propriedades, né, são as operações associadas a somar ou subtrair vetores, né? Então, somar e subtrair vetores, a gente
desenvolveu aqui a ideia geométrica do que significa. Então, por conta disso, deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Eu vou escrever aqui. Então, soma e subtração. Então, já que a gente está falando de vetores, né, de operações com vetores, então aqui a gente desenvolveu a ideia da soma e da subtração. Subtração, assim. E agora, naturalmente, como a gente acabou de desenvolver a ideia de soma e subtração de vetores, como que vai se dar, então, a ideia da multiplicação? Então, vamos desenvolver aqui a ideia da multiplicação. Ok. Então, na multiplicação, bem, eu vou começar desenhando um vetor aqui. Eu vou colocar o vetor horizontal só por questão de ser mais fácil de operar. Esse, então, vai ser o vetor U. Esse é mais fácil de desenhar, na verdade. E então, esse aqui é o vetor U, um vetor qualquer, ok? Então, qual vai ser o significado da gente ter 2 vezes U? O que é o significado de 2 vezes U? Bem, eu vou copiar esse vetor U aqui e vou colar ele aqui. Bom, 2 vezes U é a mesma coisa que você ter o U mais o U. Então, o U 2 vezes. Então, no final das contas, é como você ter esse vetor U. Eu vou colar ele aqui mais uma vez. Esse, então, é o vetor U. Eu vou trocar ele para verde agora. Só que esticado, valendo o dobro do tamanho dele. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui assim. Isso. Então, esse verde aqui é o 2 vezes o U. Então, ele tem o dobro do tamanho do U. Então, tem a mesma direção, o mesmo sentido de U e o dobro do módulo de U. Agora, se a gente pensa em alguma coisa como menos 3U, então menos 3U. Então, a gente sabe que menos 3U, o que você fez então foi multiplicar o U por um número negativo, menos 3 vezes U. Então, eu vou copiar esse U aqui e vou colar, já apareceu aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar até a própria ferramenta aqui e vou pedir para inverter horizontalmente, porque esse aqui é o menos U, certo? Troquei de direção aqui, troquei de sentido ele aqui com relação ao U. Então, esse cara aqui é o menos U. Agora, para eu ter o menos 3U, eu preciso ter esse menos U 3 vezes. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, esse cara aqui, ele vai ser o menos 3U. É o menos U 3 vezes. O que eu posso fazer aqui, então? Eu vou trocar esse cara para verde e vou esticar ele aqui até ele ter o tamanho total disso aqui. Então, esse aqui vai ser o menos 3U. E agora, quando a gente pensa em alguma coisa como 1 meio vezes U. Então, 1 meio de U, que seria metade de U. Eu vou copiar esse vetor aqui e vou colar ele aqui, ok? Então, esse aqui é o vetor U. Eu vou colar ele aqui também, vou trocar para a cor verde. E 1 meio de U seria eu ter um vetor igual a metade desse vetor U. Então, esse cara aqui vai ser o 1 meio de U. Quando eu multiplico por um número positivo, olha, não existe inversão do vetor. Não existe inversão do sentido do vetor. Então, o vetor, um número alfa U, ele tem a mesma direção, sempre tem a mesma direção, e se o alfa, mesma direção de U, e se o alfa for positivo, vai ter o mesmo sentido também. 2 vezes U, ele aponta com a mesma direção e no mesmo sentido de U. E a gente está vendo que o 2 vezes U acaba com um tamanho que é igual ao dobro do vetor U original. Quando a gente multiplica por um número negativo, esse vetor ele muda de sentido, continua com a mesma direção, muda-se de sentido. E apenas mudar o sentido do vetor U não altera o tamanho dele. Tá? Então, o menos U e o U têm o mesmo tamanho. Só que aqui, como a gente multiplicou por menos
3, então foi invertida, né, a gente trocou o sentido e repetiu isso 3 vezes. E no final das contas, o menos 3u, ele tem 3 vezes o tamanho do u. E agora, multiplicando, então, alfa vezes u. Agora, se esse alfa for positivo, né, nesse caso, no meu exemplo aqui, positivo, só que menor do que 1, 1 meio de 1, metade de 1, 1 meio é um número entre 0 e 1. Então, o que você acaba fazendo é diminuindo o tamanho do vetor. E nesse caso, como é 1 meio, é uma fração bem fácil de processar mentalmente, a gente termina com um vetor que tem a metade do tamanho de u. Agora, vale dizer que em todos os casos, no 2u, no menos 3u e no 1 meio de u, no final das contas, o vetor resultante, ele é paralelo ao u, ele tem a mesma direção do u. Pode ter o mesmo sentido ou pode ter o sentido oposto, né? Ele pode ter o mesmo sentido como nesse exemplo aqui, o primeiro e o último, que o número que a gente multiplicou o vetor é um número positivo, ou pode ter um sentido diferente, tem um sentido oposto no caso, né? Se o número que a gente multiplicou for um número negativo, mas a direção ela se mantém. E, em particular, quando a gente toma esse número aqui, que é o u dividido pelo módulo de u. A gente viu esse cara, e módulo de u é o tamanho do vetor u, né? Então, se, por exemplo, esse vetor u, que a gente está representando aqui, se esse vetor u tem, por exemplo, 5 unidades, vamos supor que seja isso. Às vezes a gente está lendo um mapa e esse vetor, um vetor desse tamanho, é equivalente a, por exemplo, 5 quilômetros, né? Então, quando a gente faz essa conta, eu vou copiar e vou colar ele aqui. Então, esse aqui é o u, e então a gente divide pelo módulo de u. Se o módulo de u for maior do que 1, então esse u sobre módulo de u, então se o módulo de u for maior do que 0, se o módulo de u for maior do que 1, aliás, então quando você dividir pelo módulo, então esse vetor vai diminuir de tamanho. Se o módulo é 5, então esse vetor u sobre o módulo de u vai ter a mesma direção e sentido de u, só que ele vai ficar aqui, ó, pequenininho. Eu vou precisar de 5 deles. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu posso fazer ele menor um pouco ainda. Eu acho que eu posso fazer ele um pouquinho menor, assim. Então, de forma que, se eu copiar esse vetor aqui, deixa eu apagar esses pontos aqui. Então, se eu copiar esse vetor aqui e colar ele 5 vezes, acho que eu posso fazer assim. Bom, aqui eu tenho 2. Vamos ver se eu acertei com relação ao tamanho. Agora, não, saiu aqui cá no canto. 1, 2, 3, 4. Olha que eu quase acertei. Só falta 1 agora. 5. Então, esses 5, se esse vetor u tiver tamanho 5, então cada um desses vetorzinhos aqui, ele vai ser um vetor de tamanho u. Então, esse aqui vai ser o u sobre o módulo de u. Para esse meu exemplo, em que o u ele tem tamanho 5, ou seja, eu preciso de 5 desses vetores com a mesma direção e sentido de u, só que com tamanho 1, perdão. Preciso de 5 deles para conseguir juntos formar, então, um vetor u inteiro. Então, tá aqui. Essa é a ideia. E então, aqui a gente falou de multiplicação de um vetor por um número, ok? Um número real vezes um vetor, também muito chamado de multiplicação por um escalar. Então, 2, o menos 3, 1 meio, e inclusive o 1 sobre módulo de u, né, todos esses valores são chamados de escalares, porque é um número vezes um vetor. E a última coisa que pode ser falado aqui é a ideia de ângulo entre vetores. Então, ângulo entre vetores. Então, ângulo entre vetores. Vamos ver como é que a gente reconhece um ângulo entre dois vetores. Bem, então, dados um vetor u
esse aqui vai ser o vetor U, e um vetor V, esse vai ser o nosso vetor V, como que a gente consegue interpretar e definir o ângulo entre U e V? Bem, por definição, a gente vai adotar o seguinte, que o ângulo ele vai ser sempre um valor entre 0 e 180 graus. Ou, se a gente estiver falando em radianos, né? Ou um ângulo entre 0 e π. Sempre um ângulo entre 0 e π. Da seguinte maneira. Bem, você pode imaginar essa medida de ângulo fazendo o seguinte. Define um ponto A, ok? Então, a gente traz um vetor e coloca o início dele nesse ponto A e faz, na verdade, a mesma coisa com o outro vetor. A gente pode pensar assim, colocar os dois vetores começando de um mesmo ponto. E então ficam automaticamente definidos dois ângulos. Um ângulo aqui interno, que eu vou chamar de θ, e um ângulo externo, esse giro, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de α. Aí você olha e diz, qual desses dois ângulos é um ângulo entre 0 e 180? Bem, certamente vai ser o θ. Então, é esse o ângulo que a gente vai definir entre dois vetores. A gente vai definir como esse ângulo esse ângulo que pode ser definido dentro do intervalo de 0 a 180 graus ou de 0 a π. E a ideia de se pensar no ângulo entre vetores é basicamente essa. Agora, a gente pode ter alguns casos em especial aqui, que são, na verdade, bem simples. Quando a gente tem dois vetores paralelos, a gente tem aqui, então, o U e o V. Se eles forem paralelos e tiverem o mesmo sentido, então veja bem, o I e V, nesse caso, não tem o mesmo módulo, tá? Mas tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando isso acontece, a gente convenciona dizer que o ângulo entre eles dois é de 0 grau, ou 0, né? Quando a gente usa essa notação em radiano. E, quando acontece de U e V serem paralelos, mas terem sentidos opostos, U e V nesse caso, a gente convenciona dizer que então eles formam um ângulo de 180 graus ou π. Dessa maneira. E então, para esse vídeo era basicamente isso. Então, terminamos as noções iniciais, que até agora não envolveram nenhum tipo de conta, mas sim de raciocínio. A gente está aprendendo a raciocinar e pensar geometricamente em torno dessa ideia de vetores. E então, eu espero que você tenha entendido tudo que foi discutido aqui. Desejo para você bons estudos e é isso aí.